Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast aqui. Tô com uma bala na boca, mas é pra adoçar a vida. A vida precisa? Nada, a vida já é doce. Mas eu quero falar pra você o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Seu pai não falou que era falta de educação abrir um podcast mastigando bala, não? Mas essa bala é muito boa. Nossa, enfim. Paternidade, e eu não vou falar sobre esse assunto sozinho, não. Eu sou Nicolas Ribeirão, mas eu tô aqui com o Leni Júnior e Jardel Beirão. Senhor, se apresentem aí. Bateu no microfone. Vou tirar mais pra cá, tá aqui. Antes de formar o império, precisa formar o caráter. E caráter forjado em casa. E quem forja o caráter? Esperando a internet mastigar a bala ali. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. A hora que você estiver assistindo isso aí. Shalom. Shalom, graça e paz. Forte abraço. Bom ter você aqui com a gente. Já quero começar falando o seguinte. Compartilhe esse link aí com os seus contatos, porque a gente vai estar falando sobre paternidade. E a gente vive hoje, mais do que nunca, uma crise de paternidade, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, sobre paternidade. É um privilégio. Porque Vocês são demais. Vocês são tão incríveis. Bom, qual é o papel do pai? Qual o papel do pai, gente? É a importância do pai. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque nos dias atuais, a gente tem visto a nível social uma rejeição à paternidade e também uma interpretação indevida da paternidade. Equivocada, indevida. E outra coisa, quando a gente ouve notícias, né, de que até fazem a gente ficar, nossa, isso aconteceu mesmo, como é que pode? Pode ter certeza. É porque o pai e a mãe não estão ocupando o espaço que deveriam estar ocupando. Ou, por motivações externas, eles estão deixando espaço vago, e toda vez que a gente deixa algum espaço vago, quem fala para vocês são aqui 3 pessoas que são pais, têm filhos, e assim como você quer fornecer o melhor para o seu filho, então não perca esse episódio, porque toda vez que a gente deixa um espaço vago, alguém preenche esse espaço. E muito desse espaço às vezes está sendo preenchido aqui, ó, pela internet. E quanta coisa, se você não observar, não ficar atento, acaba chegando na mente do seu filho, do sua filha, através disso daqui. Com quem que ele tem falado, com quem ele tem conversado. Então, quantos perigos existem aqui? Então, é um alerta. E é sobre isso que a gente vai falar também. A importância do pai. O pai, no meu ponto de vista, senhores, ele é um grande zelador pela estrutura familiar. Ele é um grande provedor de tudo aquilo que a gente entende como valor. Ele é um grande também limitador de colocar ali, olha, até essa linha aqui é bênção, daqui para cá existem perigos. Ele é um sinalizador disso. O que vocês podem acrescentar a nível da importância da paternidade aí? Quando a gente olha o ensino bíblico, juntado hoje um pouco, ele apareceu ali, o Instituto Equilíbrio, com o entendimento da psicanálise, eu quero pontuar só 2 coisas, porque o tempo também não permite que a gente avance tanto. Logo em seguida vem a FATEF. Tá demais, já. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o nascimento de João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, 2 velhinhos extremamente corretos, aqueles padrão, casalzinho, referência. casalzinho referência, casalzinho padrão, acho que não tinham filhos. Não tinha. E aí no mais avançado, Peraí, é a palavra que você ia falar. Ele falou agora. Na terra. Terra. não, terra é para cá. É. Por isso que Ele quer pro outro lado. no mais tá. avançar da idade. Mais avançada da idade. Não, desculpa, então. Eu achei que fosse ter. Houve uma intervenção aqui que
Interventou o papel do pai, né? Psicanálise fala. Ela vem aí, ó. Desculpa. E aí, Eu queria... tá bom, mas contém-se. E aí, ali o que que acontece? Você vai ver que quando tradicionalmente era para ser Zacarias o nome dele, ou um nome da família. O João? É. E aí João, o pai de Zacarias, escreve lá na João. Seria Zacarias Júnior, então. É, Ou Zacarias Filho. é. Como era uma idade tão avançada, talvez Zacarias Neto, né? E aí, voltando para o que importa, né? Já que o tempo é curto, a gente tem que ser bem objetivo, bem direto, né? O povo pergunta assim: que virá, pois, a ser esse menino? O primeiro papel do pai é o de guardião do propósito do seu filho. Inclusive, a Bíblia vai dizer o seguinte, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro. Quer dizer, quem dá direção à flecha Intensidade. é o arqueiro. Então, o primeiro papel do pai, guardião do propósito do filho. Para isso, o pai tem que descobrir o propósito. Segunda coisa que eu vejo no pai é a questão do interventor, aquele que estabelece limite. A vida precisa de margens. Vida sem margens é uma vida que parece legal, mas é sem graça. Então você quer dizer que essa filosofia e essa falácia de que não deixa, tal, no final não é muito bom. Não ficou muito clara a filosofia, a falácia, não, mas eu consegui entender. Espero também que você que esteja assistindo. É, o que eu quero dizer assim, deixa. Não, ele é Deixa o livre, menino. deixa ele decidir, É. deixa ele à vontade. A gente está falando. Então, o pai é o interventor, ele coloca regras. E a mãe é a acolhedora, é aquela que faz com que as regras possam ser acolhidas de maneira mais leve. Então, quando inverte também os papéis, é um problema. Com certeza é. O ser humano ele tem estruturas psicológicas para poder se encaixar nesse padrão. Toda vez que dá uma inversão de papéis, a gente tem o quê? Uma baixa eficiência daquele papel exercido na vida do filho. Do propósito. Toda vez que alguém sai do seu lugar, imagina que nosso sistema solar, se mexer na posição Desalinhou. do Sol, desalinhar, vai ser catástrofe. Toda vez que alguém sai do seu lugar para ocupar outro lugar, existe um adoecimento. Então a gente pode chegar à conclusão de que às vezes existem famílias que estão disfuncionais. Sim. Elas estão com o sistema dela desorganizado. Isso é em virtude de uma característica do nosso tempo, que, em nome de uma liberdade, dá-se margem para a pessoa ser livre para poder fazer o que ela quiser, para poder agir como quiser. E a gente entende que, como o Jardel falou, que limites, restrições, elas são necessárias para que a gente possa caminhar de acordo com o nosso propósito. O relacionamento da paternidade, a gente olha com o exemplo de Deus, ele é um relacionamento que ele deseja ser um relacionamento maduro, mas para ele amadurecer, a gente precisa ter Forjado. uma jornada. Quando Deus fala com Adão, você pode comer, brincar, pegar todo tipo de fruto. Só do fruto da árvore, no conhecimento do bem e do mal, você não toca. Olha que coisa interessante, relacionamento maduro. Muitas possibilidades, Uma restrição. poucas regras. Relacionamentos infantis, muitas regras, muitas restrições. Não mexe aqui, não faz aquilo, não faz... E poucas possibilidades. Então, o desejo, a questão da paternidade bem estabelecida traz isso. Poucas regras, um relacionamento maduro. E tem as possibilidades. Senhores, para que a gente possa deixar isso prático, eu acredito aqui que tem pais e mães que estão ouvindo a gente e famílias que às vezes estão em situações muito específicas. Talvez uma mãe solo, talvez um pai solo e assim em diante. Como é que esse pai e essa mãe, ou essa família, pai e mãe, podem exercer uma paternidade nos dias atuais, hoje, eficaz com seus filhos? Que dica que a gente pode estar trazendo à luz da Bíblia, à luz da fé que a gente tem, que a gente pode deixar aqui de maneira prática para ele poder ter como modelo a ser seguido?
Eu acho que a gente tem que fazer uma separação aqui. Existem famílias que têm toda a estrutura, vou usar a palavra que você utilizou, tá? Tem toda a estrutura para ser funcional e é disfuncional. Sim. Sim. E existem as famílias que as circunstâncias fazem dela uma exceção. Então temos duas situações. E elas não precisam ser disfuncionais porque não tem. Uma mãe solo, Perfeito. ela vai se esforçar, ela vai ter que se adaptar e tal, e a gente consegue montar uma estrutura funcional. Sim. Mesmo, mas é exceção. É uma Então, exceção. Tudo que é exceção demanda um esforço extra. maior, uma atenção maior, a busca, que se você não assistiu o episódio anterior que a gente falava sobre habilidades, a busca de habilidades. Então, o fato agora é, o seu filho, mãe solo, ele precisa de alguém que exerça a paternidade sobre ele. É alguém que vai ser a referência. dar limite. Eu não estou falando alguém que vai ocupar o lugar do pai biológico dele. Alguém para exercer a paternidade. É alguém diferente. para exercer a paternidade. Talvez seja o avô, talvez seja um tio. E assim diante. Essa pessoa vai exercer. Mas é interessante a gente saber o seguinte: toda vez que alguém exerce uma função que ela não é originária, ela vai estar deixando de exercer outra. Ou seja, um avô que vai exercer a função da paternidade, E vai muitas deixar de vezes, ser avô. ele vai ter que abrir mão de ser tão avô como ele poderia ser. Até porque o avô pega a parte boa, né? Então, nesse momento que ele vai estar exercendo a parte do pai, ele vai trazer muito mais limite que o avô não acaba trazendo. Todas as vezes que um pai não é pai e um avô tem que ser pai, ele deixa de ser avô. Ou seja, papéis, espaços vazios, papéis trocados. Isso é importante porque isso vai nos ajudar a nos posicionarmos como empreendedores. Porque se eu tiver algo mal resolvido em relação à minha paternidade ou à paternidade do meu pai, isso vai me influenciar no que eu estou vivendo agora. E Aí sua empresa vai crescer e você vai ter dificuldade de confrontar o colaborador, você vai ter dificuldade de se posicionar. Ou vai acabar sendo pai aonde você não deveria ser pai, Exato. onde você deveria ser líder. Porque tem uma situação diferente. Uma coisa é exercer paternidade. Talvez você tenha um colaborador que você possa exercer paternidade. Você pode, como empreendedor dele. Você não pode ser paternalista. Exato. Diferença de paternidade e paternalismo. Hoje você vê inspirado, hein? E olha que nem tá de blazer. Não, hoje não. Mas tem um modelo da paternidade. Tem. Só deixar uma dica aqui pra vocês. Tem um filme excelente chamado A A Forja. Forja. Que você vai encontrar essa e outras Relata situações essa realidade. sobre como empreender com propósito. Esse filme traz isso, mas também sobre como um líder dentro da empresa acaba exercendo a paternidade. Fica a dica aqui que vale a pena. Eu queria compartilhar palavras do Senhor Jesus. Compartilhe, Referência. por favor. Tá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9, que ele fala assim: qual de vós, sendo pai, que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma cobra? E ele fala o seguinte: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, imagina ao vosso Pai Celeste. Aí Jesus ele apresenta o modelo de paternidade adequada que nós devemos nos espelhar. E não existe modelo melhor, né? E sabe o que é interessante? Conte-nos. Como é que o Evangelho, como é que Deus ia apresentar para a gente um modelo de paternidade? Porque ele já tinha nos dado um modelo de sacerdote, Sim. já tinha nos dado um modelo de profeta, já tinha nos dado um modelo de rei, já tinha nos dado um modelo de juiz. Mas e agora? O que faltava? O pai, Um modelo de paternidade. E como apresentar para mim e para você um modelo de paternidade? através do filho. Sem mandar um filho. Meu Deus. Então, ele manda o filho para que eu pudesse. Você vai ver que o modelo de paternidade está ali. No batismo de Jesus, para o início do ministério, ele aparece e faz aquilo que todo filho precisa. Você que é pai, teu filho precisa que você valide ele. Sabe? Aí vem a voz do céu e diz: eis meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Se você não puder fazer nada pelo teu filho, ou quase nada, faça isso. Valide ele. Porque até hoje eu escuto a voz do meu pai ainda, taçando os elogios. Por quê? Porque ele me validou quando eu era pequeno. Ele me validou. Jardel,
Você vai ser o homem da casa agora. Tô indo fazer isso. E eu tava ali com ele o tempo todo. Então, seu filho espera ouvir de você, pai, a validação pro que ele tá fazendo. Não é para criticar, não é para exigir mais do que ele pode dar, mas é para validar o que ele já tá fazendo. Isso é um processo. Nós três aqui somos pais de meninas, né? Israel tá com 26, eu acho. Vai fazer 26 agora. Nicole vai fazer 8, Natália vai fazer 23. 23. Todo pai de menina ele vai enfrentar desafios particulares. E eu quero Vou dizer, até virar aqui. eu quero dizer algo para você que é pai. A gente tem até os 10 anos. Até os 10 anos, seu filho, sua filha, você é o máximo para ele. O mais forte, o mais bonito, o mais alto, o mais elegante, o sabe tudo. Até os 10 anos. Depois dos 10 anos, começa a haver uma transição nesse processo. Você vai saindo dessa posição. Você vai saindo dessa posição e outras coisas vão sendo acrescentadas. Bom, porque você precisa sair mesmo. Precisa sair. Agora, se você não for presente durante esse tempo que você tem, se você não procurar entregar o excelente nesse tempo que você tem, se você não procurar deixar essa validação, como foi falado aqui, deixar marcas, depois vai ficar muito mais difícil você trabalhar algo ou até recuperar. Então, esse é o tempo. São 10 aniversários, são 10 celebrar uma vez por ano. Então você não passou, mano. Passou. Então você tem 10 formaturas. muito bem, até para poder fazer essa transição muito bem feita. Para que seu filho, sua filha, mesmo depois lá, por exemplo, o Jardel falou aqui do nosso pai, eu falei aqui do nosso pai, ele aí pode citar também o pai dele, mas a gente não citar com uma memória, né, lá guardada, e sim como algo presente que a gente vive ainda hoje, que a gente tem desejo de estar, viver, curtir, criar novas memórias com nossos pais. Mas isso sem podar ou limitar, mas sim impulsionando o filho para ir para frente, mas deixando ali sempre esse laço que é inquebrável. Então, para você que é pai, e agora em particular de menina, seja excelente na vida dessa menina. Até porque lá na frente, quando aparecer candidatos, Ela vai precisar ter uma referência. ela possa ter a melhor referência ali. Quando um candidato chegar falando assim, nossa, você é bonita, meu pai me fazia muitos elogios, muito mais além do que isso aí. Esse aí tá muito fraco para você chegar assim desse jeito. Então, a gente precisa ser referência em todas as áreas do nosso filho, em especial pai de menina, para que a gente possa preencher esse espaço muito bem preenchido, para poder ser referência de Deus na vida dela, de pai, de amigo, de parceiro, de educador, de homem, de trabalhador. Então é muito por aí, é uma linha muito fininha. E deixando já aqui uma dica para você, pai, mãe. Como é que eu posso aplicar e ser o melhor pai que eu possa ser, que eu puder ser para os meus filhos? Invista em momentos. Seja presente. Invista em momentos com seu filho. Momentos onde ele possa não enxergar você como a última opção ou a opção secundária, porque o mundo vai trazer as opções, mas que ele possa enxergar em você como a melhor opção, a mais confiável, de amor, de proteção, de parceria, de cuidado e de trampolim para o seu filho ir mais longe. Leia. Você falou, Nicolas, em estar presente, essa questão do pai estar presente e estar fisicamente próximo são duas coisas distintas. Que às vezes existe essa confusão de achar que a presença se dá pela proximidade física, mas estar presente é exercendo a paternidade da maneira como você falou, investindo no cuidado, investindo numa proteção emocional,
direcionando, o pai exercendo o papel sacerdotal de estar abençoando os filhos, orando. A gente tem um exemplo de Jó, que Jó, é claro que dentro da cultura e dentro da época, a Bíblia fala que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, ou seja, ele estava exercendo a paternidade, trazendo, agregando espiritualmente na vida deles. Eu acho um ótimo exemplo esse aí. Ele oferecia sacrifício pelos filhos e pelas filhas, caso eles houvessem feito alguma coisa que... Toda noite orava por cada um deles, abençoando. Meu pai, dentro das limitações, a gente orava junto. Eu, meu pai, minha mãe. Meu pai, o que você falou é muito importante, que as instruções recebidas, elas não ficam guardadas numa gaveta e a gente acessa de uma forma saudosa, elas caminham presentes. Quando a gente vai tomar determinado tipo de decisão, hoje eu ainda tenho o privilégio de poder falar com meu pai e pedir direcionamentos, mas existem momentos que vêm à tona as instruções que ele me dava, baseado em direções que eu preciso tomar. Ou seja, ele construiu um legado de paternidade em mim, para que eu pudesse repassar isso. É muito legal, né? Jardel viveu fases diferentes com o papai do que eu vivi. Mas dentro do que ele viveu com o papai, ele tem aí um acervo de memórias, de situações que ele viveu que são diferentes do que eu vivi. Sim. Passamos por fases diferentes. Distintas. Mas uma coisa que a gente tem em comum, mesmo tendo vivido períodos diferentes, é aquilo que ele plantou em mim e plantou nele. A honra, Sim. caráter, lealdade, valores que a gente não negocia. Isso eu acho que nosso pai, mesmo nas suas limitações, em vários sentidos, ele, para mim, ele é o exemplo máximo consolidado disso daí. Papai, mesmo ainda não tendo Cristo no seu coração, quando ia para a escola dominical, ele motivava para ir. E falava ainda brincando naquele tom de galhofeiro dele, eu ainda vou estar lá. E quando eu voltava ali, ele estava com a mesa de botão de mesa montada, esperando para gente jogar enquanto mamãe ia esquentar o almoço. Aquela partidinha de domingo, de botão de mesa. Então, já deixa aqui esse comentário. Qual o momento, lembrança que você tinha com seu pai que foi marcante, que você lembra até hoje? Compartilha aqui. Você me fez acessar um registro aqui muito... com uma carga emocional muito grande. Hoje eu tenho oportunidade de falar do Evangelho, hoje eu tenho oportunidade de instruir alguns servos e servas de Deus. E eu me lembro, meu pai foi motorista de reportagem do jornal O Dia durante um longo tempo da vida dele. E ele fazia algo que na época eu detestava, mas que me agregou ministerialmente. Todo dia ele trazia o jornal do dia. Na época não era no telefone, era o jornal. Ele trazia o jornal. E a minha casa era duplex, tinha a parte de baixo e tinha um lance de escada que levava para a área de cima. Todo dia ele trazia o jornal, ele entregava na minha mão, ele fazia eu transcrever uma reportagem e me fazia subir 3, 4 degraus daquela escada e ler a reportagem para ele. O meu primeiro curso de oratória que me deu foi meu pai. Olha aí, rapaz, você imaginava isso? Pai, se o senhor estiver assistindo, eu quero expressar minha gratidão, já comentei isso com o senhor. Obrigado. Legal. Eu quero mudar de função. Por quê? A gente falou de paternidade. A gente já está encerrando, né? Sim. Quero agradecer a você que está aí, mas eu quero falar com você que é filho. Que talvez você que esteja assistindo não seja pai ainda, ou pode ser. Mas filho né? Todos são filhos. Meu pai era uma figura muito firme, né? Se é que você nos entende, você que está ouvindo, nós temos a masculinidade muito forte, tanto eu como meu irmão, como até a questão da minha irmã. Isso a gente herdou do nosso pai, a postura masculina. Mas ele foi criado em colégio interno, então ele era muito brabo, muito grosso. Eu peguei uma fase muito dura dele. Ele falava comigo e eu ia pro quarto chorando. Sensível. Sempre fui mais sensível e tal. Mas eu quero falar com você que é filho. Meu pai não é vivo mais. Mas se o seu pai for vivo e você tiver alguma coisa que te atrapalhe, decida ser o construtor de pontes. Perdoa. Por quê?
Porque eu decidi ser esse construtor de pontes. Com toda a aspereza e brabeza dele, quando o Nicolas chega, que Nicolas é 15 anos mais novo que eu, Ah, rapa. né? Ele é o temporãozinho e tal. Versão atualizada. Quando ele chega, ele já pega uma outra pegada. Peguei ele mais molinho. Pegou ele mais tranquilo. Aí a bagunça era nós três. Era uma diversão. Um fazendo avacalhação com dois, fazendo avacalhação com o vira, rodava, o negócio rodava. Mas isso foi fruto de eu ter decidido. E se você guarda amargura, ele não foi assim comigo e tá sendo Não, com ele. e eu decidi construir pontes. Sim. Papai, ele vai lembrar disso. Papai, a gente botava a mão assim na cabeça dele, ele falava, se bota a mão na cabeça do homem. Quando eu cheguei, eu penteava o E cabelo. depois a gente penteava, fazia tudo isso, botava ele sentado lá e penteava. Fazia pra cá, patutinha. penteava. Papai chegava e fazia isso aqui. Esperava a gente dormir e passava Olhava, bigode. Aí ia correndo, ele dormia e aí o papai lá Cortava passava o braço. dele. Aí quando. Mas por quê? Decida ser o construtor de pontes. Perdoe e construa essa ponte. Enquanto Vale a pena. Ah, mas o papai não é Enquanto perfeito. há Não tempo. importa. Não importa. Ele é seu pai. É isso aí, gente. Manda esse episódio para alguém que você sabe que precisa. Abraço.